Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O conteúdo que será abordado nessa quinta aula sobre logaritmos é equações logarítmicas. Bom, pessoal, então nós vamos estar tratando aí sobre essa questão das equações, né? E eu coloquei alguns exemplos, então, para estar explicando para vocês, tá? É importante, pessoal, vocês entenderem, ó, tá? Que aqui embaixo eu deixei a definição dos logaritmos, porque a gente vai precisar dessa definição aqui para a gente, de fato, saber se a solução da equação ela é válida, tá? Então, daqui a pouquinho eu já vou estar trabalhando ela com vocês aqui novamente. Essa definição a gente viu lá na primeira videoaula sobre os logaritmos, tá? Bom, então o exemplo pede para resolver as equações logarítmicas, né? Na letra A nós temos aqui, ó, um logaritmo de 2x menos 5 na base 6 igual a 2. Então aqui a gente vai resolver essa equação, né? Aplicando lá a definição dos logaritmos, ó. Então, o 6 ao quadrado, certo? Vai ser igual a 2x menos 5, né? Isso daqui, pessoal, inclusive, eu posso escrever dessa forma, ó. 2x menos 5 igual a 6 ao quadrado. Dá no mesmo, tá? Mas eu vou trabalhar dessa segunda maneira aqui, ó, porque daí normalmente a incógnita já fica aqui do lado esquerdo, no primeiro membro da equação. Bom, então vai ficar 2x menos 5 igual a 36, né? Já que 6 ao quadrado é 36, ó. Agora a gente resolve essa equação do primeiro grau. Então vai ficar 2x igual a 36 mais 5, né? O 5 ali negativo trocou de lado, mudou a operação. Isso fica 2x igual a 41. E agora o 2 passa dividindo, já que ele está multiplicando. Então ficou x igual a 41 meios. Agora, o que acontece, pessoal? É importante a gente lembrar dessa definição, como eu citei antes. O que fala a definição? Ó? Dados dois números reais positivos A e B, onde A é maior que zero, sendo que A tem que ser diferente de 1 e B é maior que zero, existe somente um número real x, tal que A elevado a x é igual a B, ou o logaritmo de B na base A é igual a x. Então, o que está falando aqui nessa definição, pessoal? Aqui está dizendo, ó, comparem com essa partezinha aqui, ó. Eu vou até escrever aqui em cima. Logaritmo de B na base A é igual a x. O que está falando então aqui, pessoal? Está falando que o A tem que ser maior que zero. O A é a base, tá? Então, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1, correto? Então, aqui tem que ser maior que zero e diferente de 1. E o B, que é o logaritmando, ele tem que ser maior que zero, tem que ser um valor positivo. Tá? Então, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a verificação, ó, porque o resultado da equação deu x igual a 41 sobre 2. Né? Então, o que a gente vai fazer? O logaritmando, que é o 2x menos 5, que é o b que eu estava me referindo ali, ó, o 2x menos 5, ele tem que ser maior do que zero, tá? Porque o logaritmando ele sempre tem que ser maior que zero. Né? Então, a gente resolve essa inequação aqui. Ó. Vai ficar 2x maior que 5, né? Porque o 5 troca de lado, fica positivo. X maior que 5 sobre 2, correto? O 2 aqui, ele passou para o outro lado dividindo. Então, o valor do x tem que ser maior do que 5 sobre 2, maior que 5 meios. E, de fato, 41 meios é maior do que 5 meios. Então, essa resposta aqui ela é válida. Tá? A gente está verificando aqui a condição de existência do logaritmo. Né? Ah, professor, como é que tu sabe que 41 meios é maior do que 5 meios? É simples. Se eu fazer 5 dividido por 2 aqui, dá 2,5. Se eu fazer 41 dividido por 2, dá 20,5. E é nítido que 20,5 é muito maior do que 2,5. Né? Então, essa daqui, pessoal, é uma das verificações aí da condição de existência. Uma outra forma de você fazer essa condição de existência, tá, é você pegar aqui, ó, e substituir o valor do x aqui no logaritmando. O logaritmando é 2x menos 5. Né? Então, a gente substitui o x por 41 sobre 2, fica 2 vezes 41 sobre 2 menos 5. Né? 2 vezes 41 aqui ó, vai ficar 82.
Então, fica 82 sobre 2 menos 5. Lembrando, pessoal, que aqui embaixo desse 2 tem um imaginário. E na multiplicação aqui de fração, ó, é numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, 2 vezes 41 que dá 82 e 1 vezes 2 que dá 2. Ó, né? Aí 82 dividido por 2 fica 41. Né? 41 menos 5 fecha 36. Ou seja, deu 36. Significa que o logaritmando aqui, ó, tá? Que é o b que eu citei para vocês antes, de fato ele é maior do que zero, né? Então significa que a condição ali de existência do logaritmo está válida. Então realmente a resposta aqui da questão, né, é 41 meios. Então a solução dessa equação logarítmica realmente é 41 meios, tá certo? Então vocês têm essas duas formas aqui, ó, tá? De verificar essa condição de existência. Pode fazer assim, resolvendo aí na equação, ou simplesmente a gente pode substituir, né, lá no logaritmando, enfim, quando a equação, a incógnita estiver lá, e verificar se de fato o resultado obtido ele é maior do que zero. Tá certo? Se a equação estiver lá na base, o que não era o caso aqui, porque a nossa base era o 6, aí você tem que verificar também depois, né? E entender que esse A, essa base, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá certo? Bom, pessoal, então aqui na letra B, né, nós vamos aplicar a definição de logaritmos. Então, ó, x elevado ao quadrado é igual a x mais 12, né? Bom, nesse caso, então, ó, o x mais 12 vai trocar de membro aqui, vai ficar x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Aí a gente vai aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, que eu não vou fazer todo o passo a passo, visto que o objetivo nesse momento não é apresentar para vocês a resolução da fórmula de Bhaskara, né? Se você quiser saber mais sobre isso, inclusive tem vídeo aula aqui no canal tratando sobre isso, tá? Então, resolvendo através da fórmula de Bhaskara, pessoal, resumindo aqui, ó, o delta fica 49 e lá no final as duas soluções, né, que eu chamo de x mais e x menos, ou x', x duas linhas, enfim, tá? Essas duas soluções, uma vai ser 4 e a outra vai ser menos 3. Feito isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar aquela condição de existência, né? Através lá da definição dos logaritmos. O que a gente sabe? A gente sabe que o A, né, que é a base, tem que ser maior que zero e também tem que ser diferente de 1. E o logaritmando, que é o B, tem que ser maior que zero, tá? Esse A e B que eu estou me referindo aqui não tem nada a ver com os elementos lá da fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? É com relação à definição do logaritmo. Então, como a gente sabe aqui, nós temos, ó, a base é o x, e o valor do x deu dois resultados, que é o 4 e o menos 3. Essa base é o A, e o A tem que ser maior que zero, tem que ser positivo, ou seja, o menos 3 não pode ser a resposta, né? Então, a resposta válida para essa equação logarítmica vai ser apenas o número 4. Portanto, a solução dessa equação é apenas o número 4, tá certo? Visto que o menos 3 aí não satisfaz a condição de existência. Bom, pessoal, então aqui na letra C, nós temos um exemplo em que nós temos 3 logaritmos. Isso implica no quê? Significa que nós teremos que aplicar a definição mais de uma vez, né? Observe, então, que o primeiro logaritmo aqui ele tem base 10, ó. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, tá? Esses outros logaritmos, correto? Ó, igual a 10 elevado a zero, né? Daí eu apliquei a definição. Então, vai ficar o logaritmo, assim, esses logaritmos, né, aqui, igual 10 elevado a zero é 1, né? Agora a gente vai aplicar, então, a definição mais uma vez, ó, correto? Então, vai ficar logaritmo de 2 na base 3x menos 6 igual a 4 elevado à primeira potência, né? Isso vai ficar, então, o logaritmo de 3x menos 6 na base 2 igual a 4, já que 4 elevado à primeira potência é 4. E por fim, então, agora a gente aplica mais uma vez a definição, ou seja, 3x menos 6 vai ser igual a 2 elevado à quarta potência, né? Aí vai ficar 3x menos 6 igual a 16, né? 2 elevado à quarta potência é 16.
3x é igual a 16 mais 6. 3x é igual a 22. E agora o 3 passa para o outro lado dividindo aqui, né? Estava multiplicando, passou dividindo. Então, x é igual a 22 terços. Aí, para a gente verificar lá a condição de existência, basta a gente substituir ali o x por 22 terços, né? Então, é 3x menos 6. Vai ficar 3 vezes 22 terços menos 6. Então, 3 vezes 22 vai ficar 66 sobre 3 menos 6. 66 sobre 3, pessoal, é 22, né? E 22 menos 6 é igual a 16. Ou seja, aqui, de fato, né, o logaritmando ele ficou como um valor positivo, maior que zero, né? Então, satisfez aí a condição de existência do logaritmo. Portanto, de fato, a solução é 22 terços, tá certo? Letra D, então. Aqui na letra D nós temos o logaritmo de x menos 3 na base 14, mais o logaritmo de x mais 2 na base 14 igual a 1. Então, observem que nós temos aqui uma adição de dois logaritmos de mesma base, né? Então, a gente vai aplicar a propriedade. Aplicando a propriedade, pessoal, então a gente vai ter logaritmo de x menos 3, que multiplica x mais 2 na base 14 igual a 1. Né? Feito isso, agora que a gente utilizou a propriedade aqui, ó, já que a base era a mesma, né? Então a gente multiplica aqui os logaritmandos, a gente agora vai aplicar a definição. Então vai ficar x menos 3, que multiplica x mais 2 igual a 14 elevado à primeira potência, né? Agora a gente vai resolver essa equação. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, x vezes o x fica x ao quadrado, x vezes mais 2 fica mais 2x. Agora, menos 3 vezes x fica menos 3x, e menos 3 vezes mais 2 fica menos 6, igual a 14, já que 14 elevado à primeira potência é 14, né? Bom, então aqui nós vamos ter x ao quadrado, né? Mais 2x com menos 3x fica menos 1x, menos 6, com menos 14, já que esse 14 trocou de lado, mudou aqui a operação, igual a zero. Então vai ficar x ao quadrado menos x, menos 6 com menos 14 fica menos 20, igual a zero, tá? Bom, observe então que nós temos aqui, né, essa equação do primeiro grau. Eu não farei o passo a passo, mas vamos lá. O delta, pessoal, aqui nessa situação vai ficar 81, né? E os dois resultados lá do x' e x duas linhas, tá? Então, pessoal, vai ficar 5 e menos 4. Aí agora a gente vai ter que fazer a verificação, né? A condição de existência para, de fato, verificar aí com relação à solução, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui o menos 4, observem que se eu colocar o menos 4 aqui no lugar do x, menos 4 com menos 3 já vai ficar menos 7, né? Ou seja, o logaritmando já fica um número negativo. E não pode, segundo a definição, o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, já não vai fechar com o menos 4, né? Agora, se eu já colocar o 5, 5 menos 3 vai ficar 2, e aqui 5 mais 2 vai ficar 7. Então, já vai fechar a condição de existência, né? Então, significa, pessoal, que a solução é somente o número 5. Tá? Apesar de eu ter duas respostas aqui na resolução da equação de segundo grau, para essa equação logarítmica só vale o 5 como resposta, tá certo? Na letra E, então, nós temos o logaritmo de x mais 2 na base 8, mais o logaritmo de x menos 2 na base 8, igual ao logaritmo de 3x na base 8. Bom, pessoal, então o início aqui é muito parecido com o exemplo anterior, né? Nós temos aqui uma adição de dois logaritmos de mesma base, então a gente aplica a propriedade, né? Então aqui vai ficar o logaritmo de x mais 2 vezes x menos 2 na base 8, igual ao logaritmo de 3x na base 8. Bom, depois que a gente aplicou, então, o que a gente pode observar? Em uma equação, quando a gente tem elementos iguais aos dois membros, a gente pode utilizar aquela técnica do cancelamento. Então, o logaritmo de 8 eu posso cancelar aqui, né? E aí sobra o x mais 2, que multiplica o x menos 2, igual a 3x.
certo? Aí a gente vai, então, resolver aqui essa propriedade distributiva. X vezes x fica x ao quadrado, x vezes menos 2 fica menos 2x, mais 2 vezes x fica mais 2x, mais 2 vezes menos 2 fica menos 4. Eu já vou trazer o 3x para esse lado, que vai ficar negativo, igual a zero. Então, eu terei x ao quadrado, menos 2x com mais 2x dá zero, cai fora, né? Sobra o menos 3x, o menos 4, igual a zero, correto? Então, aí a gente tem a equação do segundo grau aqui para resolver através da fórmula de Bhaskara, né? Desenvolvendo todo o cálculo, pessoal, lá no final, tá? No x' e x duas linhas, a gente terá, então, menos 1 e 4, tá? Serão os respectivos dois resultados. Tá? Bom, daí a gente tem que fazer a análise, né, verificando a definição dos logaritmos. A gente sabe que a base tem que ser maior que zero, diferente de 1, e o logaritmando tem que ser maior que zero, tem que ser positivo. Então, vamos substituir no logaritmando menos 1. Se eu colocar aqui menos 1 mais 2, desse lado aqui deu certo. Só que menos 1 com menos 2 aqui vai ficar menos 3, então já não vai fechar com o menos 1. Se eu colocar o 4, que é outra solução, 4 mais 2, 6, 4 menos 2, 2, né? Ou seja, com 4 deu certo. Então, significa que, de fato, a solução aqui, pessoal, é apenas o número 4. Bom, pessoal, então aqui na letra F nós temos 3 elevado a x menos 2 igual a 16, né? Sabendo que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3 e o logaritmo de 3 na base 10 é igual a 0,5. Bom, primeiro passo, a gente fatorar o 16, né? Por 2 fica 8, por 2 fica 4, por 2 fica 2, por 2 fica 1, ou seja, é 2 elevado à quarta potência. Então, a gente terá 3 elevado a x menos 2 igual a 2 elevado à quarta potência. Isso nos causa aí uma falsa impressão, né, de que parece que se resolve através da exponencial. Só que o que acontece? Quando nós temos bases diferentes, tá, a gente não consegue cancelar elas, né? Então, a gente vai ter que realmente aí resolver através dos logaritmos. Como? Então, se as duas expressões são iguais, os logaritmos na mesma base, né, também serão iguais. Então, isso nos permite escrever que nós teremos aqui, pessoal, o logaritmo de 3 elevado a x menos 2, correto? Na base 10, igual ao logaritmo de 2 elevado à quarta potência na base 10. Né? E aí agora a gente vai aplicar a propriedade dos logaritmos, aqui no caso a propriedade da potência. Ó, né? Então, o x menos 2 ele vai vir aqui para frente e vai multiplicar o logaritmo de 3 na base 10. Igual, aqui a mesma coisa, o 4 vai vir aqui para frente e vai multiplicar o logaritmo de 2 na base 10. Correto? Agora, o que a gente precisa entender? A gente sabe que o enunciado nos forneceu essas informações. Nos disse que o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3 e o logaritmo de 3 na base 10 é 0,5. Então, agora a gente vai substituir. Aí vai ficar x menos 2 vezes o logaritmo de 3 na base 10, que é 0,5, igual a 4 vezes o logaritmo de 2 na base 10, que é 0,3. Correto? Então, aqui a gente vai ter que fazer a propriedade distributiva, tá? Então, 0,5 vezes x fica 0,5x. 0,5 vezes menos 2 fica menos 1. Igual a 4 vezes o 0,3, que fica 1,2. Aí a gente vai resolver essa equação no primeiro grau. Então, vai ficar 0,5x igual a 1,2 mais 1, né? Já que ele mudou de lado, troca a operação. Então, fica 0,5x igual a 2,2. E agora o 0,5 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Ó. Então, a gente tem que o x é igual a 2,2 dividido por 0,5. Ou seja, o resultado aqui é 4,4, correto? Então, significa que a solução aqui é 4,4. Tá certo, pessoal? Bom, essa então foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe o vídeo, tá? Ative as notificações aí, né, para estar recebendo os avisos.
tá certo? Se quiser fazer algum comentário, deixar alguma sugestão, enfim, poderá fazê-lo, passará por uma análise aqui e depois então será publicado. Eu agradeço a atenção aí de todos vocês.